Grande Otelo, Nelson Cupertino, Ironides Rodrigues e as inesquecíveis visitas de Procópio Ferreira. Em meados da década de 30, Uberabinha já respirava o teatro. Era tempo de glamour, era tempo dos cine-teatros e seus artistas inesquecíveis. A história do Grande Otelo começa ali, né? Do menino que recebia as pessoas, fazia graça nos hotéis para ganhar um trocado, que acompanhava o desfile das companhias circenses que passavam pela cidade, né? Aquele garoto começou a conquistar as pessoas, não só de Uberlândia, mas também os artistas que passavam por aqui, até que um dia ele acabou indo embora com uma dessas companhias, né? E isso aconteceu na década de 1920. Eu estava lendo uns jornais de 1937, se não me engano, eu li a notícia da apresentação de um grupo de teatro negro aqui de Uberlândia, em 1937, se eu não estou enganado. E o líder era o Chico Pinto. O Chico Pinto era irmão do Grande Otelo. E o Chico Pinto, então, fez esse grupo de teatro negro, em 1937. Depois eu estava lendo o livro do Abdias do Nascimento, que foi um negro muito culto, muito lutador pela raça, né? E ele diz que em 1944 ele fundou no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, que seria então uma instituição pioneira. Pioneira nada, o Chico Pinto já tinha feito isso aqui em Uberlândia em 1937. A referência que se tem no Brasil de um grupo de teatro negro é o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, lá do Rio de Janeiro. Então, não sei, ficou aí a dúvida, né? Porque também tem poucos registros disso, mas ficou a dúvida se o primeiro grupo de teatro negro atribuído oficialmente a um grupo do Rio de Janeiro não teria sido criado antes em Uberlândia, né? Que seria uma outra ironia do destino. Um personagem muito forte, né, nessa década de 30, e talvez pouco reconhecido em Uberlândia, é um sujeito que se chamava Ironides Rodrigues, né? Ele teve a proeza de ser um preto, pobre e filho de uma prostituta numa cidade burguesa e racista, apesar do tamanho, né? Ela já se configurava com essa característica. Eu não estou falando como um julgamento moral para a população, mas são informações que a gente tem. Uberlândia, lamentavelmente, tem esse histórico de preconceito racial e de preconceito social também, né? Mesmo, né, nesse estado lastimável de pobreza e de preconceito social, além do racial, ele foi para o Rio de Janeiro, se empregou como um faxineiro em uma pensão para que ele pudesse morar ali e estudar, né? E dessa forma ele se formou em Direito e foi um importante intelectual brasileiro, né? Junto com o Abdias Nascimento, que é um carioca, que é o criador do Dia Nacional da Consciência Negra. É uma pessoa que se enveredou pelo lado da militância política, né, da militância da causa negra. Ele era um dos grandes companheiros de Ironides Rodrigues, né? Ironides Rodrigues foi meu amigo e nós nos conhecemos nos encontros que nós fazíamos aqui em Uberlândia, num grupo chamado Grupo Evolução. O Grupo Evolução reunia pessoas assim que gostassem de cultura e arte, qualquer tipo, não tinha especificação não. Então, o Ironides Rodrigues morava no Rio de Janeiro, onde era professor, e ele vinha periodicamente aqui, então eu fiquei conhecendo ele lá no grupo, que ele foi lá, era amigo do Marçal também, e nós ficamos conhecidos e amigos. Sempre que ele vinha aqui, me procurava,
e nunca falou nada dele mesmo para mim. O que eu fiquei sabendo foi através dos outros. Um outro personagem também importante na década de 30 e que vai atravessar também a década seguinte é o professor Nelson Cupertino, né? Esse cidadão uberlandense, ele deu uma grande contribuição ao teatro local, né? E desde aquele tempo ele escreveu, o professor Nelson, uma peça chamada Mboitatá. E essa peça foi apresentada aqui em Uberlândia muitas vezes e constituiu-se num sucesso. O Mboitatá, do Nelson Cupertino, vai ser talvez a primeira peça que vai ser um marco, né? Porque acho que a gente pegar a história do teatro em Uberlândia, a gente vai ver que algumas peças foram marcantes e que estabeleceram divisões, né? Nessa história, né? Que mudaram etapas, né? A partir de algumas montagens. Acho que a Mboitatá foi uma delas. Ela foi encenada no início da década de 40. Então, na década de 30, o professor Nelson Cupertino teve essa grande importância de trazer o seu trabalho para Uberlândia e, coincidentemente, com a inauguração daquele que talvez tenha sido, no século passado, o mais importante espaço teatral de Uberlândia. Considerando também que com foco em cinema, né, que as casas juntavam as duas atividades, que é o Cine Teatro Uberlândia. Era uma casa que era considerada a mais moderna, a mais arrojada do Brasil Central, né? Alguns dizem que até do interior do Brasil, que casas parecidas só teriam naquele tempo no São Paulo, no Rio, né? Tinha capacidade para 2.200 pessoas. Tá? Não raras vezes ela lotava as sessões e foi um grande point cultural e social de Uberlândia. O filme sensacional que constitui a grande atração nas maiores capitais, aí logo após para a vasta e confortável sala de exibições do Cine Teatro Uberlândia. Um dos atores que começou a vir com uma certa frequência a Uberlândia foi aquele que era considerado, e por alguns ainda é considerado, o maior ator brasileiro de todos os tempos, né? Que é o Procópio Ferreira. Um grande ator, né? Se bem o mais famoso da época, né? Ele com a filha dele, a Bibi. Acho que foi o primeiro na época mesmo. Então, assim, o Procópio Ferreira ele vinha com frequência ao ponto de, na década de 50, ele dirigiu um grupo da cidade. Muito provavelmente a Companhia Teatral França, que é na década de 50, é um grupo que vai movimentar bastante a cidade. E talvez a Companhia Teatral França seja a primeira companhia profissionalmente constituída na cidade. Era uma empresa, ela tinha o nome de empresa. O Remy França e alguns parentes seus, né, criaram a empresa Teatral França. E foi na década de 50. E, em 1959, ela produz uma revista que é um marco na história de Uberlândia. Chama Isto é Uberlândia. E um dos quadros é a apresentação de uma música feita, a melodia feita pelo Alírio França e a letra feita pelo Remy França e pelo Moacir Lopes de Carvalho. Mas foi apresentado nessa peça como um dos quadros da revista e ficou muito tempo esquecida, né? Até que resolveram criar um hino para a cidade e se usou
A música do Isto é Uberlândia. Encerramos hoje na década de 50. No capítulo seguinte, vamos falar sobre os desafios da arte do teatro nas décadas de 60 e 70, período de censura na ditadura militar e também da criação do Grupo de Teatro Sesc. Uberlândia em Cena continua na próxima semana.